Oi, gente. Meu nome é Manuele Gouveia, sou professora de informática do SERS e nós estamos juntos agora para comentar o tão esperado, ansiado, aguardado edital do INSS, né? Finalmente, gente, saiu e agora a gente vai entrar aí na nossa reta final de preparação. Eu espero que vocês estejam empolgados, tá? O edital na parte de informática veio perfeitamente dentro do esperado, nada que nos surpreenda absurdamente, tá? Agora, com alguns pontos a serem observados, alguns cuidados, digamos assim, a serem tomados. E é isso que nós vamos chamar sua atenção nessa nossa transmissão de agora, tá? Então, nós estamos entrando aqui com vocês para quê? Para te dar um norte, para dizer a você que nós estamos juntos nessa preparação, para dizer a vocês que nós estamos aqui, ó, alertas, nós estamos aqui já focados nessa tua preparação, de forma que nós possamos aí, até o dia da prova, realmente conseguir aí pontuar, né, cada tópico desse edital com os principais pontos, com as principais observações, te deixar bem preparado, te deixar bem afiado, porque essa briga por vaga aí vai ser grande, né, gente? Muita gente de olho no concurso, obviamente a concorrência aumenta, obviamente a sua preparação deve ser um pouco melhor, vamos assim dizer, tá bom? E nós estamos aqui para isso, para te ajudar na conquista aí desse objetivo, porque concurseiro não tem sonho, concurseiro tem objetivo, né? Então, olha só, eu deixei já preparado aqui os pontos do edital e eu vou começar a discutir com vocês ponto a ponto, tá certo? Vamos fazer isso? Então, olha na telinha. O primeiro ponto do edital, eu não vou seguir exatamente os pontos não, porque, como sempre, ele não veio exatamente na ordem, tá certo? Então, eu vou começar assim, ó. Eu vou começar, por incrível que pareça, discutindo com vocês o ponto 2. E por quê? Porque aqui, quando a gente tem conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática, isso aqui deixa margem para que a gente interprete esse tópico como o quê? Como noções básicas de informática. Ou seja, aqui nós vamos ter um pouquinho de conhecimento de hardware, tá? Exigir de vocês aqui um pouquinho de conhecimento de hardware. Então, aqui o que é que vocês devem saber? Aqui vocês devem estudar toda aquela parte de funcionamento básico, tá? Então, a gente vai lá para os primórdios, entender o que é que o computador faz, que tudo que o computador faz é pegar o dado, processar, gerar informação, que a informática tem umas palavras-chave. Quem já foi meu aluno sabe quais são as palavras-chave da informática que eu esqueci? Hã? Velocidade e segurança, não é assim? Então, vamos no nosso mantra. Até o dia dessa prova vai ficar lá a minha voz no seu ouvido, velocidade, segurança, velocidade, segurança, velocidade, segurança, e você vai lembrar na prova, tá? Então, lembrar que tudo que a gente busca na informática sempre está buscando velocidade e segurança. Um incremento maior de velocidade, e aí é óbvio que associada a isso, aquela velha e boa camada de segurança, ou seja, quem pode fazer o quê e quando? Trabalhar aquele trio da rede. Qual é o trio da rede? Usuário, senha e permissão. Perfeito? Até aqui tudo bem? Lembrar que aqui a gente vai ter aquela ideia de funcionamento básico. Lembrar que tudo que o computador armazena é o bit, né? O 0 ou 1. Ele representa os dados utilizando o sistema digital. Mas nós entendemos caracteres. Então, como é que é feito esse mapeamento? Lembrar que um caractere, ele é representado por um byte, que tem 8 bits, né assim? Aí lembrar dos padrões para representação de caracteres, das transformações entre sistemas, isso é interessante, pode ser abordado aqui. E aí nós partimos para a estrutura básica do computador, que é o quê? Lembrar que os elementos do sistema computacional são 3, o hardware, o software e o peopleware. Aí nós vamos trabalhar, desculpa, transmissão ao vivo, na aula também vocês veem que eu tuço, né? Então vamos embora. Aí resultado, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter os elementos do sistema computacional e dentro da parte de hardware especificamente, lembrar daquela subdivisão, que o hardware vai ser subdividido em gabinete, periféricos e memórias, né? Aí o gabinete é a caixa, quais as peças principais que a gente coloca lá? Lembrar que nós temos aí a fonte, a placa-mãe, o processador.
lembrar dos componentes e das partes básicas da placa-mãe, lembrar das principais características dos processadores e das partes básicas do processador, tá? Então, lembrar que processador ele vai ter ULA, UC, registradores, decodificador de instruções, vai ter o clock e saber mais ou menos a função básica de cada partezinha dessa, tá? Os periféricos, todo equipamento capaz de levar dados até o processador e ou trazer a resposta do mesmo. Sendo assim, temos os periféricos de entrada, de saída e os de entrada e saída. De entrada, os que põem lá para dentro, de saída, os que trazem a resposta e os de entrada e saída, que são os fofoqueiros, né? Tanto levam quanto traz. Sempre tem um, né? Todo canto tem um fofoqueiro, aqui também. Então, lembrar dos periféricos. Em seguida, nós temos o grupo das memórias, que é quem vai reter informação, tanto de forma temporária como de forma permanente, tá? Lembrar que permanente aqui não é para sempre. Permanente aqui é até quando o usuário quiser. Então, por exemplo, o HD é uma memória de armazenamento permanente. Não significa dizer que você gravou algo no HD e pronto, não possa mais retirar. Pode, desde que seja vontade do usuário. Então, permanente aqui é no sentido de que você, usuário, é quem manda gravar, você, usuário, é quem manda apagar. Essa é a ideia, tá joia? O controle é do usuário, perfeito? Outra coisa aqui super importante. Lembrar que nós temos a pirâmide de memórias. Vamos lembrar dessa pirâmide de memórias? Vamos lá, vou desenhar aqui para vocês, tá? Nós temos aqui na pirâmide de memórias, deixa eu só ativar a canetazinha. Aí nós temos os níveis de memória. Os registradores, memória cache, memória principal, memória virtual e a memória secundária, auxiliar ou de massa. Perfeito? Então, aqui nós vamos ter a famosa pirâmide de memórias. É importante que você conheça. Esses são os principais níveis de memória que aparecem em prova, tá? E também são essas as memórias que você deve conhecer um pouco mais. Ou seja, que você deve lembrar das características principais. Não tem como você fugir disso, tá certo? Então, não tem como você fugir disso, perfeito? Aí, lembrar que essa memória cache, por exemplo, é aquela que vai reter os dados só enquanto você está processando. Qual é a função básica dessa memória? A função básica é exatamente diminuir a diferença de velocidade entre o processador e a memória principal. Lembrar que o processador está sempre ficando mais rápido. A velha história da velocidade de segurança, mas a memória não acompanha. Então, a memória principal não acompanha. Então, a memória cache entra exatamente aí para tentar minimizar essa diferença de velocidade entre os dois, entre o processador e a memória principal. Lembrar das características dessa memória cache, importantíssimo para vocês, tá? Então, aqui, ó, essa memória cache, ela é volátil, ela é extremamente rápida, ela guarda os dados que vão ser processados, ela tem acesso aleatório, super importante. Lembrar que essa memória principal, ela vai ser subdividida em ROM e RAM. E observar as características de cada uma, perfeito? Na memória virtual, lembrar que é virtual exatamente por quê? Porque ela não é tangível. Essa memória virtual é a única que não é hardware. A memória virtual é software. Ou seja, essa memória virtual a gente vai utilizar, é um recurso do sistema operacional, para quê? Para aumentar a ideia da memória principal, para fingir para o processador que ele tem mais memória principal do que efetivamente tem, tá? Então, ela não é hardware, ela é software. E a memória secundária, auxiliar ou de massa, que é aquela que vai ter o armazenamento permanente. Lembrando que
permanente aqui não é para sempre. Permanente aqui é até quando o usuário quiser. Não esqueça disso. Então, aqui na memória permanente, na memória secundária auxiliar ou de massa, nós temos o HD, o CD, o DVD, nós temos o pendrive, por aí vai. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então, de hardware, desse ponto do edital, você tem que prestar bem atenção aí nesses itens que eu chamei sua atenção. Um bocado de coisa, né? Faz parte, faz parte. Pensa no contra-cheque, e a gente vai junto lá até a sua prova, se Deus quiser, tá? Aí nós vamos para o próximo ponto do seu edital. Aqui ele vai falar para vocês sobre os conceitos, ele deu umas puladas, tá? Eu vou pular novamente. Desculpa não seguir exatamente a sequência, é porque realmente o edital não saiu numa sequência muito lógica, tá certo? Então, eu estou seguindo aqui a sequência lógica que você deve estudar, para facilitar a sua vida. Você vai passar para o ponto 4 depois. E o que é que diz o ponto 4? Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais Windows 7 e 10. Olha só, esse Windows 10 aí ficou um pouquinho estranho. Por quê? Porque não tem caído ainda o Windows 10 em prova. É uma novidade, por sinal, tá? Porém, eu não sei se vocês já deram uma olhadazinha no Windows 10. Já deram? Tem muito o que se preocupar não, tá? O núcleo básico dele é extremamente similar ao Windows 7. Então, não tem muito o que se preocupar. E nos nossos cursos, nós vamos estar falando das principais características que o 10 agregou. Então, aqui de sistemas operacionais, o que é que você deve conhecer primeiro? Vamos por partes, né? Então, primeiro, lembrar que você deve conhecer a estrutura básica de um sistema operacional. Então, aqui, nesse tópico do edital, entra toda aquela parte de classificação de software, tá? Então, você deve conhecer os softwares quanto à função, sistemas operacionais, acessórios, aplicativos, utilitários, a função de cada um, as características de cada um, tá? Lembrar que aqui você vai ter também aquela classificação quanto à distribuição, que é o software shareware, que é aquele que você tem que pagar a licença de uso. Dentro do shareware, você tem o tryware, que é aquele que é gratuito por um tempo, né, para você testar. Não para testar se tem erros, porque para isso é uma versão beta, né? Mas para testar, para ver se gosta, se atende às suas necessidades. E também o software livre, o freeware, e dentro do freeware o software livre. Então, tem que saber aqui, nessa parte do edital, primeiro a classificação, quanto à distribuição e quanto à função, perfeito? Em seguida, conhecer aquelas partes do sistema operacional. O núcleo, que é o kernel ou kernel, onde ficam os arquivos e as DLLs necessárias para controlar o hardware e o software, tá? Saber que esse kernel ou núcleo é envolvido pelo shell, que é uma outra camada que serve de intérprete entre o homem e a máquina. Então, essas palavras, esse linguajar, vocês devem conhecer, tá? Ele é muito característico dos enunciados do CESP, das questões do CESP. E aí nós vamos ter esse cuidado com vocês. Por quê? Porque você, às vezes, perde a questão por insegurança. Você lê aquela questão, até já ouviu o galo cantar, mas tem uma palavrazinha mais técnica ali que você desconhece. E é exatamente aquela palavra que lhe tira de prumo, tá certo? Então, esses termos técnicos você não pode fugir. Nessa parte aqui conceitual do sistema operacional, nós temos muitos termos técnicos, você deve prestar atenção nisso, tá certo? Aí, do sistema operacional em si, o que é que cai mais, Manu? Aí nós vamos ter aqui a parte de painel de controle e o Windows Explorer. Então, você, se quiser apostar, vamos assim dizer, né? Você deve investir nessa parte, painel de controle e o Windows Explorer. Seriam aí as duas áreas mais exploradas desse sistema operacional, tá? Então, aqui a gente teria aquela parte inicial, menu inicial, área de trabalho, etc. E depois, painel de controle. Todos aqueles itens do painel de controle. O CESP ama. Então, realmente, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas lá no Periscope, no finalzinho aqui da nossa transmissão, eu vou colocar minhas redes sociais para você poder seguir, tá certo? E lá no Periscope, eu agora, nesse momento, por sinal,
estou fazendo um estudo do painel de controle. Então, nós já vimos na primeira aula do Periscope sobre painel de controle um item, que foi backup e restauração. E ontem, inclusive o vídeo está até no ar, ontem a gente gravou mais 4 itens, salvo engano, 3 ou 4 itens do painel de controle, tá? Então, já está lá no ar e a gente vai continuar com essa sequência aí de estudo do painel de controle. Então, ele é super importante para essa prova do INSS. Não tem como você fugir disso. Se puder, me acompanha lá no Periscope para que você possa ir fazendo aí essa atualização, já ir aí estudando esses itens do painel de controle, tá? Também de sistema operacional, importantíssimo para você é essa parte de Windows Explorer, que é o gerenciador eletrônico de arquivos e diretórios do Windows. Então, lá no Windows Explorer, você deve lembrar todas as formas de realizar cópia, criação de diretórios, movimentação de arquivos, renomear, visualizar as propriedades, os modos de exibição, a questão da lixeira do Windows, as formas de exclusão e todas as teclinhas de atalho e os bisuzinhos envolvidos nessas operações, tá certo? Então, geralmente é daí que saem as questões desse tópico do edital, dessa parte de sistema operacional em si, tá? Eu já vi nas minhas redes sociais hoje, que desde que a gente acordou, desculpa, que tá lá, vocês estão lá avisando, saiu o INSS, Manu, e isso e aquilo. Então, dessa parte, eu já vi ali mensagem dizendo, ai meu Deus, graças a Deus que não caiu Linux. Linux não caiu, tá certo? Então, esquece Linux para esse concurso do INSS, deixa Linux de lado, não vai cair Linux. Vem o Windows 7 e o Windows 10. Não se estressa com o Windows 10, como eu já falei. As funcionalidades básicas são similares e as novidades agregadas, a gente vai estar trabalhando com vocês, tanto lá nas redes sociais quanto nos cursos. Fica super tranquilo, nada que precise lhe desestabilizar emocionalmente, tá certo? Super tranquilo mesmo, tá? Aí a gente vai voltar, porque como eu te disse, o edital não está numa lógica muito boa não, tá? Numa sequência lógica muito boa. Então a gente volta para falar do ponto 3. Qual é o ponto 3? Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações. Utilizando-se a suíte de escritório LibreOffice, tá? Então, o que é que significa isso? Significa que o Office foi para o beleléu, tá? Então, no edital de vocês está muito claro. Isso foi bom. Isso já tirou de vocês uma carga gigante, tá? Então, o que é que nós vamos ter aí para vocês? Apenas LibreOffice. Super legal isso, tá? Tirou de vocês todo aquele peso da parte de BR Office, de Office, porque muitas vezes eles colocam, né, principalmente o CESP, coloca lá Office, BR Office, aí lá vai você, Word, Excel, não, para vocês é só LibreOffice, perfeito? Muita gente me pergunta, ai Manu, mas como é que cai Linux e não cai LibreOffice? Tem nada a ver. Tem nada a ver. O LibreOffice é realmente gratuito, freeware, você vai baixar aí na internet de graça, vai, sem problema nenhum. Você não está cometendo crime de pirataria, não, está tudo certo. E você vai instalar normalmente no seu computador com Windows, sem problemas. O LibreOffice, ele vai funcionar em cima do Windows, tranquilo, tá certo? Relaxa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, LibreOffice, tudo bem, é realmente gratuito, tá lá, você vai baixar aí na sua internet sem grandes estresses. Mas isso não significa dizer que tem que ser no Linux. Não, vai ser em cima do Windows normalmente, perfeito? Daqui o que é que nós vamos ter? Vamos lá. A parte de edição de textos é o Writer, que é o editorzinho de textos aí do LibreOffice, tá? Fazendo analogia, seria similar ao Word lá do Office, perfeito? Então, se mantivermos a analogia, seria o editorzinho de texto lá similar ao Word. Nós temos a parte da planilha eletrônica, que é o Calc, similar ao Excel. Funcionalidades extremamente parecidas com a do Excel. Nada aí de muito perturbador, tá certo? E vamos ter a parte de apresentações, que é o Impress.
também similar ao PowerPoint. Então, não tem aí grandes novidades para vocês, não. Nada que vocês precisem se preocupar e sair por aí desesperado, tá certo? Mas o que é que eu quero chamar a atenção? Deixe-me beber aqui só uma águazinha, minutinho. Vamos lá. Pode abrir comigo, Diago. Bom que vocês bebem água também, né? Mas olha só, dessa parte, Manu, o que é que cai mais? Ó, na parte de writer, que é o editor de texto, você deve se ater bem à questão de teclas de atalho e a memorização de menus. O SESP ama perguntar se dentro do menu formatar existe a opção fonte. Cai lá. Tá joia? Aí você tem que saber que não. Que no LibreOffice não existe formatar fonte, existe formatar caractere. Isso é típico de questão SESP, tá? Então, ele vai colocar lá. No menu formatar fonte do Writer, é possível colocar negrito, itálico, sublinhado, não sei o quê. Aí, muita gente lê, aí diz, é mesmo, ó, formatar fonte faz isso. Faz não. Não tem formatar fonte, é formatar caractere. Entendeu a ideia? Manu! E eu vou ter que saber esses menus decorados? Vai, tá? E até a sua prova dá tempo. Besteirinha isso, tá? Não vai ser isso que vai lhe impedir de estar se abanando com contra-cheque, não. Isso é besteira, tá? Lembre-se que você gosta do que cai. Concurseiro gosta do que cai. Então, caiu o LibreOffice na sua prova, você vai aprender de trás para frente, de frente para trás. O que o SESP perguntar, você vai estar afiado para responder. É assim que funciona, tá certo? Como é que se estuda essa parte do assunto? O ideal, e aí eu não estou puxando sardinha, mas é realmente a forma ideal, é você ter o curso e você ter um material completo ao seu lado, tá certo? E aí o que é que você vai fazer? Você vai assistir a aula, congela, lê o material, faz no seu computador, visualiza, aí fecha o olho e repete mentalmente. Aí assiste a aula, lê o material, faz no seu computador, visualiza. Aí fecha o olho e repete mentalmente. Tá certo? Por que isso? Porque só assistir a aula ou só fazer no computador lhe dá a falsa sensação que você sabe. Se tirar o computador da sua frente, você repete o caminho mentalmente? É isso que cai na sua prova. Entendeu a ideia? Então, você tem que saber o menu decorado, o caminho decorado. Daí a importância de você fechar o olho e repetir mentalmente. Perfeito? Super importante isso para você. Não tem como fugir disso, ok? Da parte de calque, então, repetindo, aqui do Writer, que é o editor de texto, frisar bem a importância das repetições. Então, frisar bem a ideia de memorizar. Menu, memorizar tecla de atalho, tá certo? Então, tem que saber as funcionalidades do menu que está, a tecla de atalho dela. Aí, vamos para o calque. Da planilha eletrônica, é muito importante que você saiba a estrutura básica. Saber que quando você abre o arquivo não é a planilha, é a pasta de trabalho, são esses detalhezinhos que aparecem muito em prova, tá? E lembrar que aqui você tem alguns elementos muito importantes nessa planilha eletrônica. Que elementos são esses? Ó, anota aí, tá? Gráfico, preenchimento, fórmula, função e referência. Então, se você me perguntar, Manu, assim, eu quero que eu estudo mais de calque, pá. Se você quiser apostar, aposta nisso. Gráfico, preenchimento, fórmula, função e referência. Geralmente são esses os elementos que mais caem, tá? Então, deste calque, provavelmente vai vir uma formulazinha na tua prova, uma funçãozinha na tua prova, sempre aquela brincadeira das referências, referência absoluta, referência mista, referência relativa. Lembrar que a referência relativa é a referência padrão, os endereços usados nas fórmulas e nas funções, eles são atualizados quando arrastados, né? Para baixo, e para a direita aumenta, para cima e para a esquerda diminui. Quando você arrasta na vertical, você muda as linhas, que são os números. Na horizontal, você muda as letras, que são as colunas. Então, esses detalhes de referência que você deve conhecer.
Na referência absoluta, você tem a fixação do endereço. Então, você põe cifrão antes da linha e antes da coluna. E aí, aquele endereço fica fixo. Tanto pode arrastar na vertical quanto na horizontal, que não vai mudar nada. E a referência mista, o que o nome está dizendo? Uma parte do endereço relativo e outra parte absoluto. Daí o nome mista, tá? E aí você vai ter uma parte podendo variar e outra parte fixada. Então, isso é muito importante para vocês. Das funções, quais são as mais importantes? Soma, média, máximo, mínimo, maior, menor, se, soma se, são as que conta e se, são as que geralmente aparecem, tá certo? Então, dá uma olhadazinha nessas funções também, muito importante para vocês. Então, de Excel, geralmente, esses são os pontos mais abordados, perfeito? Aí, nós vamos para o Impress. Novamente, aqui no Impress, nós vamos ter a importância dos menus. Então, lembrar que nesses softwares de apresentação, se fala muito da funcionalidade do slide mestre. O que é o slide mestre? Aquele slide que serve, como o próprio nome já deixa a entender, né? Já dá a entender. Serve como referência para outros slides. Então, aqui você não vai ficar repetindo formatação, repetindo cabeçalho, repetindo plano de fundo. Não, você não vai fazer isso. Então, quem é que faria isso para você? O slide mestre. Formata o slide mestre e, a partir daí, você passa a utilizá-lo no resto da apresentação. Facilita aí substancialmente sua vida, tá certo? Então, essa é a ideia aqui do Impress. Lembrar que aqui nesse Impress também é muito importante tecla de atalho, também é muito importante a memorização dos menus, principalmente do menu apresentação de slides. Então, se tiver que apostar num, se tiver ali corrido, olha a apresentação de slides, que é geralmente o que mais cai, tá certo? Até aqui tudo bem? Beleza? Aí agora a gente volta, ó, para o ponto 1 do seu edital. Viu como o edital não está numa sequência lógica legal, tá? Por isso que eu fui para frente, fui para trás. Pode parecer ruim a priori, mas estuda dessa forma que eu estou te orientando, que fica mais fácil o aprendizado mesmo, tá certo? Fica mais fácil o entendimento. Realmente, se você for seguir a sequência em si do edital, você vai ter uma certa dificuldade, tá certo? Então, aqui você realmente vai ter que manter a sua lógica, vamos assim dizer, tá? Para facilitar a sua vida, perfeito? Então, a gente volta agora para o ponto 1 do edital, que são os conceitos de intranet e internet. Quando vocês veem isso em edital, aí ó, o que é que tem gente que faz? Abre o Google e bota lá, internet. É a rede mundial de computadores, internet. É a rede mundial de ponto. Já estudei esse ponto do edital, né? Podre! Não. Nesse pontozinho do edital, pode cair qualquer coisa de redes para vocês. Acredita? Pois pode, tá certo? Então, aqui pode cair qualquer coisa de redes para vocês. Ficou de louco, tá? Então, aqui você tem que lembrar o que é a rede de computadores. Depois, você vai lembrar da classificação das redes, tanto quanto a abrangência física, quanto a abrangência lógica, tá? Então, tem que saber aqui a história da LAN, da WAN, da MAN, a abrangência lógica, a intranet, a internet, a extranet, tudo isso está englobado aqui. Só Manu? Não. Aí aqui você ainda tem que conhecer os meios de acesso. Tem que saber o que é o cabo, a linha telefônica, tem que conhecer os meios de acesso, tá? Saber os meios de acesso que são por meio físico e as ondas de rádio, os tangíveis e os intangíveis, ou seja, os cabos, como eu acabei de falar, a linha telefônica, o acesso discado, o acesso dedicado, conhecer as linhas digitais do assinante, que são os canais, a DSL, etc. Isso pode aparecer na sua prova. Depois nós vamos para a TV a cabo, PLC, a fibra submarina ou fibra óptica submarina, a parte do wireless, que aí vem o IRDA, o WAP, o Bluetooth, o GPRS, tudo isso pode aparecer na sua prova, tá? Está embutido nesse ponto do edital. Minha gente, é cruel, mas é verdade, tá? Aqui também está embutida a parte dos protocolos que você deve conhecer.
Lembrar que na internet nós utilizamos os protocolos da família TCP/IP, né? Ficou definido que para a internet nós íamos usar o modelo TCP/IP, o padrão TCP/IP. E esses protocolos da família TCP/IP vocês devem conhecer. Quais são? Vamos falar aqui? Vamos falar aqui. Olha só, nós vamos ter aqui o IP, o ARP, o RARP, o ICMP, o OSPF e o RIP. TCP, UDP, POP, IMAP, SMTP, SMNP, IRC, o NNTP, o Telnet, o FTP, o HTTP, o HTTPS, o DNS e o DHCP. Manu, tem que saber de tudo isso? Tem. Tem que saber o nome, o que cada um faz e em que camada atua. Tem que saber, tá? Tá tudo isso embutido no ponto 1 do seu edital. Então, desculpa. Passou. Eu ia espirrar. Mas voltemos. Então, ó, tá tudo embutido no ponto 1 do teu edital. Daí a importância dessa nossa transmissão hoje, exatamente para te orientar. Porque é um pontozinho lá tão pequenininho e de repente você acha que é só saber o que é a intranet, porque a internet está tudo isso embutido lá atrás, tá? Manu, você falou em saber o nome de cada um, o que cada um faz e em que camada atua, não é? É. Manu, como é que é essa história de camada? Vamos ver agora? Olha só, esse modelo TCP/IP, ele divide a rede em 5 camadas, que é a camada de aplicação, transporte, rede, enlace e física. Onde o homem interage aqui com a camada de aplicação. E os meios de acessos que eu acabei de citar, cabo, linha telefônica, ondas de rádio, etc., atuam aqui embaixo, interagem ali embaixo com a camada física. Então, você deve saber que esses protocolos, eles estão distribuídos entre aquelas camadas. E você deve saber a função de cada camada, tá? Então, lembrar que todos esses aqui, por exemplo, estão na camada de aplicação. Então, quando o homem interage aqui com a camada de aplicação, ou seja, quando ele está fazendo qualquer atividade na rede, ele está usando um desses protocolos aqui. Por exemplo, quando você está usando e-mail, você está usando o POP, o IMAP ou o SMTP, quando você está conversando online, provavelmente está usando o IRC, quando você está fazendo download ou upload, está usando o FTP e assim por diante. Então, deve conhecer a função de cada um deles, tá? Aí, quando termina a camada de aplicação, passa para que camada? Transporte. Aí, ó, vai usar o TCP ou o UDP. Quando termina a camada de transporte, passa para que camada? De rede. Aí já vai usar um desses outros protocolos. Então, esses dois atuam na camada de transporte e esses aqui na camada de rede. Observe, então, que essas camadas, elas não existem fisicamente na sua máquina. Se eu abrir o computador, eu não vou ter essas 5 camadas lá dentro, fisicamente falando. São camadas o quê? Lógicas. Só para dar a ideia de fluxograma. Quem faz o quê? Quem chama quem? Depois, entendeu? Essa é a ideia dessas camadas. Qual é o protocolo que está trabalhando e chama quem depois? Aí você já vai saber dessa sequência, perfeito? Essa é a ideia, perfeito? Tem que saber. Aqui também está embutido o trabalho do endereço IP. Por quê? Porque tem a função de cada camada dessa. E a camada de rede, ela vai ser responsável por endereçar. Aí você vai ter que conhecer o que é endereço físico, o que é endereço lógico, como é que trabalha o endereço IP, quais são os padrões para o endereço IP. Tudo isso aqui já
perfeitamente embutido dentro daquele ponto 1 do edital, que é noções de intranet e internet. Não é demais? É demais, tá certo? Aí, das funções dos protocolos da camada de aplicação, a gente tira outro ponto do assunto que aparece para você, que é o ponto dos serviços. Vamos lá. Então, ó, ponto importantíssimo. Quase questão certa na sua prova, a parte de serviços. Então, você deve saber que o primeiro serviço importante é o serviço de FTP, que vai fazer o quê? Vai permitir a transmissão de arquivos entre computadores. Ou seja, o famoso download e o upload. Perfeito? Lembrar que aqui você vai ter, por padrão, esse serviço exigindo senha. Então, por padrão, o serviço de FTP exige senha. Quando não exige, aí é o que a gente chama de FTP anônimos, tá joia? Então, esses detalhezinhos você também deve conhecer. Faz parte, você deve conhecer também isso, tá? Lembrar que, além desse serviço, também super importante, o serviço de Telnet, que permite a emulação de terminais, muito usado hoje para suporte à distância. Então, esse Telnet é extremamente importante hoje para transmissão, para suporte online. Por quê? Porque é ele que vai permitir que eu tenha um cliente em qualquer lugar do mundo. Olha a coisa louca. Qualquer lugar do mundo eu tenho o meu cliente e eu consigo dar suporte para ele instantaneamente. Se eu tiver agora um cliente na Indonésia, ele ligar para mim, Manu, estou com um problema. Eu digo, é mesmo? É. Apareceu uma telinha para ti? Apareceu. Diz ok. Quando ele disser ok, eu entro na máquina dele lá. E aí eu vou ver, é como se eu estivesse sentada à frente da máquina dele lá. E lá, Manu, ele vê o quê? O mouse se mexendo sozinho na tela. Sou eu mexendo daqui. Então, veja que eu consigo estender, né? Ampliar aí a minha gama de possibilidades. Então, um serviço super importante no mundo globalizado como o de hoje, né? O CESP gosta muito, tá? Aí vamos ter outro serviço importantíssimo, que é o serviço de web. Tão importante que ele também cita aqui, ó, em outro ponto do seu edital, que é quando ele fala de noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação e correio eletrônico. Então, daqui, a gente tira 2 pontos importantíssimos do seu edital, que é o serviço de web, o serviço de web e o serviço de e-mail, que era o próximo que eu ia falar, tá? Então, com certeza, você pode, assim, apostar, você pode ir de olho fechado, que é certeza ter na sua prova questãozinha sobre isso, tá certo? Eu posso quase apostar que você vai ter em prova questãozinha sobre isso. Exatamente falando aí sobre Pronto, agora fugiu. Sobre o serviço de web e o serviço de e-mail, tá certo? Quase certo mesmo, questãozinha em prova sobre isso, ok? Aí, o que é que você tem que saber daqui? Tem que saber que, nesse serviço de web, a gente tem a troca de páginas entre usuários. Aí, eu já vou falar um pouquinho daquele outro ponto do edital, tá? Então, quais são os principais navegadores? Aí, você deve saber que é o Internet Explorer, o Google Chrome e o Firefox, tá? Também nós temos o Opera, que é bem típico do Linux, e nós temos o Safari, que é do iOS. E você deve conhecer principalmente... Desculpa, deixe-me beber mais um golezinho de água. Você deve conhecer principalmente a parte de configurações, tá? Que é onde você vai ter toda aquela configuração das páginas iniciais, saber configurar as zonas de segurança, saber como funciona bloqueador de pop-up, é uma coisa que cai muito aqui, tá? A questão da navegação anônima,
Lembrar que quando você faz navegação anônima, quando você encerra a sessão do navegador, ele sozinho apaga cache, arquivos temporários, histórico. Mas isso não significa dizer que você está anônimo, que você está escondidinho na rede. Significa dizer isso não. Por quê? Porque o log continua gravado no servidor. Então, aqui uma coisa que cai sempre é que você não tem anonimato na rede, tá? Não tem. Por quê? Porque o log está lá gravado no servidor. Não tem como apagar. Eu apago toda vez que eu entro. E eu navego no modo anônimo, não grava. Muito bem. Você está apagando na sua máquina, na máquina local. Ou seja, você evita o problema doméstico. Tá entendendo? Você evita a pisa de toalha molhada em casa. Mas se você fizer carga grande, a polícia vai bater na sua porta do mesmo jeito. Por quê? Porque a investigação é feita pelo log. Então, isso é uma coisa que cai sempre, tá? Também daqui, importantíssimo, saber os conceitos de histórico, de favoritos, de cookies. O histórico é exatamente porque ele guarda as últimas páginas acessadas naquela sua máquina, tá? Desde que, obviamente, não esteja no modo anônimo, que você não tenha apagado. Claro que isso pode ser configurado, mas o histórico seria isso. Favoritos, o nome já está dizendo. As páginas que você mais acessa, as suas páginas favoritas, né? Para quê? Para facilitar os próximos acessos. Ao invés de você entrar e ficar lá procurando aquele endereço que você quer e tal, já está na listagem. Só clicar e ele já lhe posiciona na página desejada, tá? E o cookie, que é um programazinho instalado na máquina do usuário. O cookie, ele é colocado na máquina do usuário. Por quem? Pelo servidor da página. Qual é o intuito do cookie? Ele pensa assim, se eu vi a página, se um usuário, né, entrou numa página e viu alguns produtos, mas não comprou, ele tem interesse. Então, eu já vou pegar esses produtos e deixar separadinho. Deixar aqui na frente do site. Ou então, deixar lá no carrinho, na cestinha, na sacolinha. Por quê? Porque quando ele entrar de novo, já tá mais fácil. Ele não tem o trabalho de procurar. Então, isso é o cookie. Ele é colocado na máquina do usuário, armazena só informações autorizadas da navegação a um site específico. Ele é legal, tá? Aí, sempre na prova, eles tentam te confundir cookie com um ataque, que é o spyware. O spyware que é o mal. O spyware é que fica o programa espião, que fica lá na tua máquina escondidinho, só pegando informações não autorizadas da navegação. Tá entendendo? E também seus hábitos de consumo. Para quê? Para depois publicar no mercado negro, divulgar no mercado negro, vender no mercado negro. Como assim, Manu? Você entra num site para ver um celular. Você não vai comprar, não. Você só quer simular as parcelas para ver se vai rolar, se você pode pagar, essas coisas, sabe? Aí tá massa. Aí você entra lá para ver. Aí diz, vou comprar. Mas vou esperar um pouquinho, deixa eu ver se pega uma promoção, né? Aí sai. Menino, depois disso, todo site que você entra, promoção de celular, promoção de celular, promoção de celular, promoção de celular, de uma loja lá da China, que você nunca entrou na vida, não é assim? Aí abre o e-mail, promoção de celular, promoção de celular. Aí tem gente que olha e diz, isso é um aviso de Deus para eu comprar? Porra, eu nunca tinha visto nada desse celular, agora só dá o celular, pois eu vou comprar, porque eu vou poder pagar, né? Pois não foi Deus, não. Dessa vez foi só o spyware, tá certo? Exatamente lhe dizendo o que era que você deveria. Quer dizer, lhe dizendo não, lhe vendendo, né, informações que ele obteve de forma não autorizada. Então, cuidado para não confundir o cookie com o spyware, tá? Então, tipo assim, eu vi uns livros, vamos supor, numa livraria, e eu entro no Facebook e tá lá a propagandazinha autorizada passando aqueles livros que eu vi da livraria. Aí isso não é spyware. Isso veja que é uma propaganda, uma área de propaganda autorizada e dentro dos produtos que eu realmente visualizei naquele site. Agora, se de repente chega uma livraria da China, que eu nunca vi na minha vida, me oferecendo aquilo, aí já é um spyware. Capturou a informação da minha navegação e, disparou no mercado negro. Entendeu a ideia? Até aqui tudo bem? Posso passar? Beleza.
Outra coisa importante desse serviço do web, conhecer os protocolos, o HTTP, o HTTPS, né? Lembrar que até o HTTPS tem a camada de segurança, utiliza o certificado digital, que é o SSL, então isso é super importante também nesse serviço aqui de web. A diferença entre site, homepage, portal, tá? Então, tudo isso bem importante. Do serviço de e-mail é outro que cai sempre. Lembrar como é formado o endereço de e-mail, lembrar os tipos de e-mail, que nós temos o webmail e o cliente de e-mail. Quais são as diferenças entre eles? Os protocolos utilizados nesse serviço. As diferenças entre esses protocolos. Super importante, tá? Quais são as partes de um e-mail, as partes principais do e-mail. Também saber quais são aqui, no caso, os principais aí, caixas desse e-mail, que nós podemos ter regras nesses e-mails, tanto no cliente de e-mail quanto no webmail. Então, isso é muito importante. É quase questãozinha certa dessa prova, tá? Um bizu que a gente sempre dá e sempre aparece. Nesse serviço de e-mail, nós temos 3 protocolos básicos, que é o SMTP, o POP e o IMAP. SMTP é para levar da máquina do usuário para o servidor de e-mail. Então, sai da máquina do usuário para o servidor de e-mail, tá certo? Então, esse danadinho aí é extremamente importante para vocês, tá certo? Então, aqui nós vamos ter SMTP levando da máquina do usuário para o servidor de e-mail. Joia? Em seguida, nós vamos ter ainda o POP e o IMAP, que são responsáveis por levar, enviar, ou melhor, desculpa, SMTP, os verbos são levar, enviar. POP e IMAP, trazer, descarregar. Então, POP e IMAP, trazer, descarregar do servidor de e-mail para a máquina do usuário, tá? Lembrando que o POP tira do servidor de e-mail, traz para a máquina do usuário e realiza a leitura na máquina do usuário, tá? Enquanto que o IMAP traz só a cópia da mensagem, mas a leitura é realizada no servidor. Então, essa diferença também super importante para vocês, tá joia? Até aqui tudo bem? Sky muito, mas Sky horrores, tá? Aí lembrar dos principais navegadores, dos principais clientes de e-mail, no caso o Thunderbird e o Outlook Express, tá? Mas aí não cai detalhes de funcionamento, não. Mas essa questão que eu já falei, das partes dos e-mails, né? O para, o CC, o CCO, a parte do anexo, o assunto, e a diferença entre o cliente de e-mail e o webmail. Então, isso é o mais importante para vocês, tá? O que mais a gente tem aqui? Lembrar do serviço de IRC, que é a comunicação online. Lembrar aqui dos fóruns, também importante para vocês. Do serviço de feed, que é a atualização de conteúdo, e do serviço de busca. Esse serviço de busca também caindo muito em prova, tá? Os principais buscadores aqui, no caso, o Google, o Yahoo e o Bing. Lembrar que nesse serviço de busca, a gente usa muito, mas muito mesmo, os operadores de busca, que é para quê? Para reduzir o conjunto do resultado. Então, aqui nós vamos ter aspa dupla, que vai trazer exatamente aquele conteúdo que está entre a aspa. Ou seja, se eu pedir para buscar assim, concurso INSS, dessa forma, ele vai trazer primeiro as páginas que tem a expressão concurso INSS, depois o que tem só concurso, depois o que tem só INSS, depois o que tem qualquer coisa parecida com isso, tá? Se eu pedir para buscar entre aspas duplas, concurso INSS, agora ele traz exatamente o que tem concurso INSS, escrito dessa forma e nessa sequência. Perfeito? Aí, se você pedir com e, and ou mais, ele vai trazer tudo que tem a palavra concurso e a palavra INSS.
só que agora em qualquer contexto. Então, se tiver falando que existe um trabalhador que entrou com concurso e por concurso está com processo no INSS, ele vai trazer também, porque tem a palavra concurso e a palavra INSS, tá? Ou or. Então, aqui traria tudo que tem uma palavra ou outra. Perfeito? Menos, não é hífen, é menos. Então, aqui ele vai trazer tudo que tem a palavra concurso, mas agora já não traz mais nada que tem a palavra INSS. Ah, Manu, não é a mesma coisa de procurar só concurso, não? Não. Por quê? Porque aqui você já está dizendo que tem INSS, eu não quero. Você já está eliminando. Perfeito? E você ainda tem aqui algumas tags, como por exemplo a tag site, 2 pontos. Então aqui, deixa eu escrever corretinho para você não anotar errado, né? Então aqui se eu pedir para pesquisar, por exemplo, concurso INSS, site, 2 pontos, www.cers.com.br, eu já estou dizendo que eu vou procurar exatamente as aparições dessa expressão escrita dessa forma e nessa sequência, mas somente dentro deste site, dentro do site do CERS. É isso que essa tag site, 2 pontos, faz, tá certo? Então, deixar isso aí bem claro para vocês. Isso também tem caído bastante em prova, pode ser abordado e já pode ser abordado aqui, dentro dessas noções básicas de ferramentas, aplicativos de navegação e correio eletrônico. Não falou especificamente da busca, mas pode aparecer sim. Perfeito? Aí vamos para o outro ponto do edital, que é a parte de segurança. Então, veja que aqui ele fala bem de segurança e proteção. Ou seja, tanto falar dos ataques, quanto falar também das formas de se proteger. Então, aqui nessa parte de segurança, trabalhar bem os princípios ou objetivos da segurança da informação. Então, saber o que é a confidencialidade, a integridade, a autenticidade, o não repúdio, a disponibilidade. Conhecer a função de o objetivo de cada um desses princípios, saber o que é que ele prega e saber quem garante esses princípios, qual a técnica que garante. Então, por exemplo, a criptografia, que garante a confidencialidade, o certificado digital, que garante confidencialidade, integridade, autenticidade, não repúdio, tá entendendo? Essa associação vocês devem fazer, tá? Conhecer as principais vulnerabilidades. Para o INSS é importantíssimo falar sobre a vulnerabilidade humana, porque o INSS é constantemente alvo desse tipo de vulnerabilidade. Então, tem que conhecer a vulnerabilidade humana. Lembrando que para a vulnerabilidade humana, o principal tipo de ataque é exatamente a engenharia social, que é aquele velho e bom cozinhado, ficar ali tentando obter informações que a priori não seriam de seu poder, né? Aí nós vamos ter aqui os tipos de ataque, o vírus, o worm, o cavalo de Troia, o spyware, que eu falei até um pouquinho sobre ele, os tipos principais de spyware, super importante para vocês, tá? Quase questão certa aqui nessa prova pela cara desse edital. Falar de spam, de phishing, de farming, super importante. Não tem como fugir disso, tá? E aí as formas de proteção, os hackers, os crackers, que são os invasores, e os principais, e as formas de proteção. Aí vem a criptografia, o certificado digital, o firewall. Firewall é uma coisa que cai sempre em prova do CESP, ele é louco por firewall, tá? O SSL, que eu já tinha citado quando eu falei do serviço de web, a parte de auditoria, política de senha, auditoria são exatamente os arquivos de log, que eu também já citei aqui na nossa transmissão, e as políticas de senha que diminuem, que tentam minimizar a vulnerabilidade humana que eu acabei de citar. Então, isso aí é imprescindível para essa cara aqui desse edital, tá joia? Não tem como fugir disso. Manu! Pelo amor de Deus, mulher, respira. Dá para respirar? Não, o edital saiu, né? A gente tem prova marcada aí. Então, agora, respirar é um detalhe, tá? A gente vai respirar agora quando der, mas respirar é um detalhe. Então, a gente tinha
uma horinha aí para trabalhar com vocês esses principais pontos do edital, para chamar a sua atenção. Então, veja que eu primeiro fiz uma sequência lógica de estudo, tá? Não estuda na sequência necessariamente em que o edital saiu. Faz como eu te expliquei. Fica mais fácil para você, tá? Então, pula aí alguns pontos, mas vai seguir nessa sequência lógica que eu te dei, fica melhor. Segundo, observe que há pontos do edital que são de difícil interpretação, como o ponto 2, que é você se ligar, que é a parte de hardware. O ponto 1, quando diz noções de intranet e internet, tem tudo de redes ali por trás. Então, essas observações aí, eu acho que era o ponto principal que a gente tinha que abordar nessa transmissão, para que você possa realmente fazer um estudo consistente, né? A minha maior preocupação, principalmente quando se trata de informática, é porque o edital é difícil de compreender, né? É muitas vezes complicado o aluno ler esse ponto 2, por exemplo, do edital e entender o que é que ele quer abordar ali, né? São pontos que dão margem a muito tipo de interpretação. Então, essa nossa transmissão hoje, aqui, agora, o foco principal é te dar o norte. É te dizer, ó, estuda isso, estuda aquilo, estuda dessa forma, os principais pontos são esses, não deixa de observar isso aqui, esse era o nosso foco principal, tá bom? E aí, lembrar, deixar aqui agora com vocês os meus contatos. Então, ó, você vai me encontrar no Twitter, no endereço @ManuRolim F. Lembrar que a prova do INSS ela é muito contextual. Então, é muito importante que você realmente tenha uma noçãozinha assim para poder fazer aqui, acompanhar a tua prova com tranquilidade. Então, esteja informada, é importante, o Twitter te ajuda nisso, tá? Nós vamos ter o Facebook, que é o Emanuele Gouveia, que vai estar lá com dicas, tá? Revisão e etc. para o INSS. Lembrando que meu nome tem 2 N's e 2 L's, tá certo? Senão você não me acha. É Manununulili. Papai me deu aí este presente, tá certo? Aí nós vamos ter o Instagram, que também é o Emanuele Gouveia. Deixa eu já colocar no perfil do usuário do Instagram, que fica mais fácil, tá? Aqui no Instagram a gente tem dicas diárias. Vai ter o edital sistematizado, a gente vai estar sempre trabalhando aí o concurso do INSS, perfeito? E temos o Periscope, com dicas ao vivo, inclusive com as revisões, como eu falei, do painel de controle e outros temas, tá? Então, praticamente todos os dias, a gente está lá no Periscope com vocês também ao vivo, trazendo dicas. Então, congela aí a tela, anota os meus endereços, me segue lá nas redes sociais. Espero que você tenha gostado aqui do nosso ponto a ponto do edital e nos encontramos em breve nas redes sociais, nos cursos do SERS, para que juntos alcancemos aí o seu objetivo. E eu estou esperando o convite para a festa de nomeação, viu? Que é o mais importante, se Deus quiser. Obrigada, gente, mais uma vez pela companhia de vocês e até nosso próximo encontro. Beijão para vocês.